Então, vamos ver aqui a parte da resolução através do método solver. Então, vocês podem abrir o Excel, podem abrir uma outra planilha eletrônica, livre, gratuita. Sei que o Gustavo usa. Ele já me falou que roda ali o método solver. No Excel, então, vocês vão ter que ir lá para opções, suplementos. E aí aqui a gente vai ali em gerenciar suplementos, ir. E eu vou clicar aqui, se não está clicado, no meu caso já estava, mas eu clico ali em solver e dou um OK. Então, quando for a primeira vez, talvez demore um tempinho. E eu vou lá em dados, na minha aba dados. E aí eu vou ter aqui um botãozinho dentro, uma aba de análise ali, chamada solver. Então, por hora, eu ainda não vou clicar nela, porque primeiro eu tenho que inserir os dados. Então, como é que eu faço? Vamos pegar aqui nossos exercícios ali. Vamos lá. A nossa questão, pode ser essa questão aqui. Então, vem essa questão 3 de vocês, a questão 6 da lista 1. Então, primeiro passo, o que eu tenho que fazer aqui? Então, para mim utilizar no Excel, é uma lógica um pouquinho diferente. Então, o que eu costumo fazer? Então, eu vou ter as variáveis x1 e vou ter as variáveis x2. Então, essas variáveis elas vão ter ali meus coeficientes. Então, meu CB, que é 4 e 3. Então, onde é que eu estou tirando isso daqui? Meu valor Z. Então, o meu valor Z, aí que está uma grande jogada. Então, estou pintando aqui de amarelo. Aqui eu estou deixando ela em branco. Por que eu estou deixando em branco? Então, porque essas aqui vêm a ser as minhas variáveis não básicas. Então, eu quero saber quanto de meu x1 e x2, que valores eles vão assumir. E aí, quando eu definir valores para eles, eles vão ter ali, então, o meu valor z vem a ser o meu 4 vezes minha variável x1, então que está aqui em branco, porque eu vou definir esse valor, mais 3 o coeficiente do meu x2, vezes o valor que o x2 vai assumir, a célula em amarelo. E aqui eu tenho então a minha função z. Então, por exemplo, se eu fizer uma unidade do meu x1, eu vou ter ali meu valor z igual a 4. Se eu fizer uma unidade do x1 e duas do x2, eu vou ter o meu z igual a 10. Então, ele está fazendo essa equação. Mas esses valores aqui, quem vai me definir é o método solver. Então, eu vou ter aqui as minhas restrições. Então, isso aqui vai estar sujeito a... Então, por exemplo, a minha restrição número 1. Então, minha restrição número 1. Então, eu tenho o coeficiente 1, é o meu x1, ele vem a ser menor ou igual a 400. Então, reparem que eu coloco 1 para o x1 e 0 para o meu x2, porque a minha equação não considera o meu x2, menor ou igual a 4. E eu vou ter no mesmo lógica ali a segunda restrição. Então, no caso, 0 para o x1 e o meu coeficiente 1 para o x2 vai ser menor ou igual a 700. E por fim, na verdade não é por fim não, é por terceiro lugar, eu vou ter a minha terceira restrição, 1 vezes x1 mais 1 vezes x2, que tem que ser menor ou igual a 800. Isso aqui no caso ali são as fivelas de cinto, que tem que ser menor ou igual a 800 ao total. Eu tenho 800 fivelas disponíveis que eu vou compartilhar para o x1 e para o x2. E aí sim lá, por fim, minha quarta restrição, que é 2 vezes x1 mais 1 vezes x2 tem que ser menor ou igual a 1000. Esse menor ou igual a 1, menor ou igual aqui que eu coloquei, é única e exclusivamente
para eu me lembrar do que é. Então, o que vai ser importante eu fazer? Assim como eu fiz essa equação aqui, eu tenho que fazer também uma equação que vai ligar as minhas variáveis de decisão com a minha restrição. Então, por exemplo, eu vou estar aqui representando a minha equação. No caso ali, minha inequação. Então, faço aqui eu tenho a minha primeira restrição, mesmo vou fazer para a segunda. Então, mesmo que o coeficiente é zero, eu tenho que multiplicar pela minha variável. Então, minha célula em amarelo está com um valor zerado. Sim, tem que estar porque são os valores que eu vou identificar ali no final. Então, aqui eu tenho que sempre clicar, eu não posso colocar igual a 1. Então, eu tenho que fazer, montando essas equações aqui. E aí, por fim, então, eu tenho todas essas células aqui, elas representam as minhas inequações. O que vai acontecer agora? Então, o que a gente acabou de fazer foi a modelagem do problema via Excel. Então, aqui no caso, a questão 3 da lista 4. Como é que funciona o método? Então, o método, eu vou lá na aba Dados, vou lá para o Solver e vai abrir essa telinha aqui. Então, definir o objetivo. Então, onde é que está a minha função objetivo? Então, minha função objetiva está aqui representada por Z. Então, esse valor aqui é onde está a minha equação que a gente escreveu. Essa é uma equação de maximização. Então, poderia ter uma minimização ou até mesmo definir um valor específico. Então, a gente vai ter ou maximização ou minimização. No caso, maximização. E ele pergunta, alterando células variáveis. Que células eu vou alterar? Essas aqui que eu defini em amarelo e deixei zerado. É isso mesmo, tem que deixar zerado. E sujeito às restrições. Então, reparem que está tudo em branco aqui. Então, vou lá adicionar restrições. Então, a referência de célula, ou seja, onde está a minha equação da restrição, e é essa daqui, ó, que a gente escreveu. No caso, ela é menor ou igual, e aqui o valor que está me restringindo é 400, para minha restrição. E eu posso, então, adicionar mais uma. Então, a segunda restrição, esse é o valor, a minha equação. Vai ter que ser menor ou igual, ela poderia ser igual, ou maior ou igual, ou até mesmo inteiro. A gente vai se limitar a menor ou igual ou maior ou igual. E a gente coloca o lado direito da equação, ou seja, o quanto a gente tem de recurso disponível. Adiciono. Então, coloco depois a minha equação primeiro, sempre primeiro ela, menor ou igual, e o lado direito da equação, 800. No caso, era 800 fivelas. E aí, por fim, o mesmo procedimento. Menor ou igual. Aí, o lado direito da equação, recurso que eu tenho disponível. E eu posso dar um OK aqui. Reparem que aqui tem uma caixinha que pergunta tornar variáveis irrestritas não negativas. Ou seja, o que ele está sugerindo aqui é eu utilizar a não negatividade. Ou seja, todas as variáveis eu vou utilizar, elas têm que ser maior ou igual a zero. Eu gosto de fazer uma redundância. Que redundância é essa? Eu seleciono minhas variáveis de decisão e dizer que elas vão ser maior ou igual a zero. Que é o caso, né? Então, lembra que esse problema aqui, eu estou definindo lá um modelo de cinto do tipo modelo 1 ou modelo 2. Então, a quantidade de cintos que eu vou produzir, ela tem que ser maior ou igual a zero. Eu sempre gosto de colocar essa variável aqui, aliás, essa restrição de não negatividade, porque embora óbvia, se eu não coloco ela no problema, vai dar problema na resolução. Aqui ele vai perguntar também selecionar um método de resolução, um método de solução. Ele tem um outro método que não é linear como padrão, né? Então vou lá e coloco LP Simplex. Então eu clico nele
e eu coloco aqui em resolver. Então vai abrir uma caixa de diálogo aqui, vai dizer só o solver encontrou uma solução, todas as restrições e condições da equação foram satisfeitas, ou seja, encontrou uma solução ótima. E aí ele pergunta se quer manter a solução do solver, então ele até apresenta a solução aqui, ou se prefere restaurar os valores. Então a gente coloca OK, ele pode apresentar relatórios aqui, a gente pode colocar aqui então para apresentar os relatórios e dando como OK. Então essa daqui é a solução ótima, ele tem aqui os valores então, o valor Z, os valores das variáveis x1 e x2, e aqui então eu vejo quanto que ele utilizou de cada recurso. Então, por exemplo, eu poderia ver qual que foi a folga de cada um. Então eu vejo ali que as minhas variáveis 1 e 2 ficaram com folgas, e as minhas restrições 1 e 2 ficaram com folga, e a 3 e 4 acabaram ficando sem folga. Então eu posso ir lá e conferir com a minha resolução. Então reparem que o Z é o mesmo Z, o mesmo valor. As variáveis de decisão encontradas são as mesmas. Então a gente vê aqui que são 4 variáveis que tem que assumir algum valor. Então aqui a gente também identifica 4 variáveis que assumem um valor diferente de zero. Onde o meu P1 é igual a 200, então coincide com a resposta do solver. O meu P2 igual a 600, então também coincide com a resposta ali do solver. E as minhas variáveis de folga, então a variável folga 3, assume o valor igual a 200, é o que a gente encontra aqui. E a minha variável de folga da restrição 2 tem um valor igual a 100. Também é o que eu identifico aqui. Então essa é só a forma de resolução através do método solver. Ela é bastante simples, talvez a primeira vez que se resolva ali tenha que tomar alguns cuidados. E ela gera também um relatório. Então tem um relatóriozinho aqui, que ele vai trazer informações semelhantes ao que a gente tem lá no Tableau do método solver. Então ele vai colocar ali as restrições do problema. Ele vai identificar então se foi a margem de atraso aqui, ou no caso que ele está dizendo o status dela, então uma restrição crítica no caso, porque a folga acabou sendo zero. E aqui eu tenho as folgas das outras restrições, então, que não são críticas. O que mais que a gente tem aqui de interessante? Então, esse aqui é o nosso relatóriozinho do solver. O que mais, pessoal? Enfim, esse é o método solver que eu tenho para apresentar para vocês. Tem que colocar ele um pouco em prática algumas vezes. Coloquem os modelos ali. Por que eu insisto no solver? Bom, porque o solver é uma ferramenta que roda no Excel. O Excel é uma ferramenta muito útil. Vocês não estão utilizando ainda. Provavelmente no futuro vão utilizá-la bastante. Então, por isso que eu gosto de utilizar o solver para resolver os problemas. Tranquilo, pessoal. Dúvidas aí? Tranquilo, professor. Fazia um tempo que eu não usava, tinha É, valeu o tutorial aí. pois é. Então a gente. Depois eu posso, enfim, passar outros exemplos, mas o caso do solver tem que praticar ele. Então ele não é um método talvez tão amigável, porque a gente tem que entender ali que eu vou deixar algumas variáveis em branco. Também não é tão fácil porque o Excel é uma folha em branco, então a gente tem que modelar aqui, utilizar os recursos dele para poder aplicar o algoritmo do simplex.
Se isso vai cair na prova? Não, pessoal, não vai cair na prova. Eu estou ensinando ele hoje, mas nem por isso deixem de entender o método do Solver. O que eu pretendo com ele é utilizar ele um pouquinho mais na nossa disciplina. Então isso era o que eu tinha previsto para a gente fazer. Imaginei que a gente teria mais tempo para dedicar a ele, mas não temos tanto tempo. Como palavra final ali da minha parte, olhem lá a apostila, então que a gente tem, vem os casos especiais. A própria apostila tem exercícios, então deem uma olhada nos próprios exercícios ali. Vocês têm o PHP Simplex, que também tem ali, traz uma bela teoria, tem a ferramenta de resolução do problema. Quem gosta de ler um pouquinho da história, tem casos reais aqui, enfim, que só cita um exemplo do que foi feito, né? O Huck gosta bastante de caso real, ali, onde é que se aplica. Aqui traz também quem gosta de saber qual que é a origem. Então, o nome da pessoa que criou o método Simplex é o George Dantzig. Então, dá para também entender um pouquinho sobre isso daí. Quem quer é complementar. Obviamente, não vou cobrar na prova. Enfim, pessoal, era isso da minha parte. Hein? Se tem alguma pergunta, fiquem à vontade.